Bom dia, turma. Tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o clima. Vamos falar como o clima ele faz associação com a vegetação, muito importante. Clima brasileiro, vegetação brasileira. Qual a prioridade desse capítulo 3? Prioridade, então, é estabelecer relação entre tipo climático e formação das paisagens vegetais. Ok? Uma segunda forma da gente perceber isso é quando a gente conjuga os fatores climáticos responsáveis pelo tipo de clima. Vamos lembrar quais são os fatores climáticos? Latitude, altitude, relevo, corrente marinha, maritimidade, continentalidade, ok? Corrente marinha, todas elas conjugadas, eu vou ter o tempo. Não, desculpa. Nós vamos ter o clima. Por que não o tempo? Porque o tempo é o estado atmosférico momentâneo. O tempo ele pode ser na parte da manhã nublado, ao meio-dia chuvoso e às 2 horas da tarde sai aquele solzinho. Olha como é que o tempo mudou a temperatura durante o dia. Olha como é que o tempo mudou a sua característica durante o dia. Agora o clima, quando eu conjugo todos os fatores que determinam o clima, eu falo que o clima é tropical, equatorial, subtropical se ele estiver abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, ok? Então tem a diferença entre os fatores climáticos conjugando, determinando o clima e os elementos climáticos determinando o tempo. O tempo pode estar nublado, o tempo pode estar chuvoso, o tempo pode estar frio, mas o tempo pode estar quente, o tempo pode estar aquele mormaço. Então o tempo varia durante o dia. Então tempo quer dizer estado momentâneo, estado atmosférico que nós vamos ver variando durante o dia, ok? Identificar também como as massas de ar circulam, área de alta pressão para a área de baixa pressão. Lembra que a maioria dos repórteres hoje, eles estão mostrando o azinho com as setinhas, mostrando a direção do vento. Então o vento sempre vai se deslocar. Estou falando vento, mas também posso falar massa de ar. Então a massa de ar vai se deslocar de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Lembrando, a área de alta pressão sempre vem o vento frio. O ar frio ele é mais pesado, então ele tem a capacidade de empurrar o ar quente, né? Lembrando, por isso que a gente pensa naquele exemplo do ar-condicionado. Ele sempre fica no alto, por quê? Ele vem gelado, vai descendo e vai ambientando tudo, ok? Isso é importante porque o ar quente, a tendência dele é subir. O ar frio, a tendência dele é descer. Por isso o exemplo do ar-condicionado sempre no alto. O ar quente, a gente sempre percebe um voo de asa delta, as gaivotas voando sem precisar bater as asas, ok? Então, isso é uma forma da gente identificar como é que está a massa de ar naquele dia, né? E aí a gente vai ver as massas de ar que atuam no território brasileiro. Vamos caracterizar também onde eu encontro o clima equatorial, onde eu encontro o clima tropical, tropical litorâneo, tropical semiárido, aquele da chuva orográfica que eu já trabalhei com vocês em outras ocasiões. O clima tropical continental. E aí, se eu estou numa região, mesmo numa região tropical, vamos citar o exemplo do Rio de Janeiro, mas se eu estiver lá na Serra de Petrópolis, eu vou ter o fator climático chamado altitude determinando o clima. Aí, como é que vai ser o nome desse clima? Clima tropical de altitude. Vamos ver isso, vamos ver imagem para poder facilitar a vida de vocês, né? Na hora do nosso encontro, a gente percebe através das imagens, ok? Vamos também caracterizar termos pluviométricos, tá ok? E reconhecer e classificar a vegetação que se adapta a cada tipo climático, né? Vamos pensar na linha do Equador. Floresta equatorial. No litoral brasileiro, a gente vai ter a zona da mata ali no Nordeste. Vamos ter no interior a Caatinga.
Vamos perceber também que o Planalto da Borborema, ele vai, esse fator climático, ele vai se tornar uma barreira impedindo que a massa de ar circule e fique ali na região sertaneja, né, na região do Grande Sertão. Então nós vamos ter um índice pluviométrico muito baixo. Qual vai ser a característica da vegetação que tem muito sol, solo empobrecido e ao mesmo tempo pouca umidade? Nós vamos ter galhos retorcidos, árvores arbustivas, vamos ter cactos. Então cada vegetação vai se adaptar ao tipo climático. Lembrando, se eu estiver numa região como uma região equatorial, eu vou ter muita umidade e muito calor. O que a planta precisa? Calor e umidade. Então nós vamos ter o grande bioma chamado Amazônia. Mas se eu estiver na região litorânea, a maritimidade, como funciona a maritimidade? A bateria que nós temos natural, chamada oceano, durante o dia ela armazena calor. Durante o dia ela armazena calor. À noite ela libera aquele calor. Então nós vamos ter uma amplitude térmica muito baixa, ok? Essa amplitude térmica baixa vai fazer com que nós tenhamos uma menor variação de temperatura. E aí sim, nós vamos ter umidade para que nós tenhamos um tipo de vegetação litorânea chamada Mata Atlântica, ok? Isso é muito importante a gente pensar como é o clima e qual é a adaptação de vegetação. Se estiver abaixo do Trópico de Capricórnio, que a gente chama de clima subtropical, ok? O clima subtropical, qual é a vegetação que vai se adaptar? Uma vegetação que vai se adaptar ao frio, porque vai estar se afastando mais da linha do Equador, ok? As pradarias ou campos. E aí, assim, a gente vai reconhecer, a gente vai classificar. Muito importante a gente não esquecer que o nosso livro ele tem diversas imagens que nos ajudam a pensar nos fatores e pensar nos elementos do clima, né? Principalmente a gente pensar num mapa e pensar em temperatura. Onde eu vou encontrar a maior temperatura dentro do país? Aí a gente vai falar só de Brasil, tá? Acima de 27 graus. Sempre próximo à linha do Equador, sempre naquela região beirando a linha do Equador. E aí vai diminuindo a temperatura conforme eu vou me afastando da linha do Equador. Aí eu vou ter um clima tropical, tropical de altitude, tropical semiárido, tropical continental, tropical litorâneo. Vou ter uma região subtropical, tá? Que aí já vai ser bem afastado e já vai estar abaixo do Trópico de Capricórnio. Então a gente vai pensar em todos os fatores que vão determinar o clima. Lembrando, latitude, altitude, relevo, tá? Maritimidade, né? As cidades mais próximas ao litoral vão receber esse calor que os corpos hídricos vão liberar durante a noite. E as cidades que são mais afastadas de próximo ao oceano, né? Um exemplo daqui de um bairro, Bangu, à noite ele não vai ter como reter aquele calor que ele absorveu durante o dia, então vai ficar mais frio. Ele vai liberar aquele calor com mais rapidez, mas durante o dia, por conta da urbanização, por conta do asfalto, do concreto, dos carros, tá? De toda aquela infraestrutura que tem ali, a gente vai perceber que ali é muito quente. Vai esfriar, então a amplitude vai ser maior. Eu posso também citar o exemplo que nós não temos aqui no Brasil, mas maritimidade e continentalidade. Quando a gente fala de continentalidade, a gente pode pensar no deserto do Saara. Durante o dia, 50 graus. Durante a noite, 4 graus, 5 graus, 0 grau. Por quê? Eu não tenho nenhum corpo físico para reter qualquer coisa de calor. Então a noite vai ser muito frio. Durante o dia, o combatente tem que se proteger do calor e à noite do frio, tá ok? Tá. Então, pensando no relevo, como é que o relevo vai interferir? Clima tropical semiárido, já falamos do Planalto da Borborema. Então a massa de ar vai tentar subir o relevo, não vai conseguir, vai despejar toda a sua característica no sotavento. O que é esse sotavento? Na parte da frente da serra.
que vai acontecer? A massa de ar não vai conseguir ultrapassar, aquela região vai sempre sofrer com baixo índice pluviométrico, tá ok, gente? E isso é muito importante, porque na nossa aula a gente vai perceber que alguns mapas, tá, vai classificar a circulação atmosférica, né? A gente tem um tipo de circulação atmosférica, um tipo de massa de ar circulando no verão e um tipo de massa de ar circulando no inverno. Ela vai inverter. Nós vamos ter a massa tropical continental, tá? Eu sempre vou representar a massa de ar com um M, o T maiúsculo para falar da onde ela foi originada. MEC. M de massa, o E maiúsculo, quer dizer que ela é uma massa equatorial. Massa equatorial com um Azinho minúsculo ou com um Czinho. O Czinho é continental, mas o A quer dizer, massa equatorial atlântica. No verão ela vai sempre circular da área do oceano para dentro do continente. E a massa equatorial continental, quando ela estiver na situação de verão, ela vai sempre circular de dentro do continente para a região sudeste. Olha o bizu aí, galera. Muito importante. Nós vamos abastecer os nossos rios que alimentam toda a nossa bacia hidrográfica. A gente vai ter como captar o maior volume de água. Ao mesmo tempo, no verão, a gente vai ter massa tropical continental alimentando esses rios, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio Uruguai, ok? E na situação de verão, eu tenho também uma massa tropical atlântica, que ela sempre vai jogar as suas características, né? A área de baixa pressão vai estar dentro do continente. O que vai acontecer? A massa de ar vai para dentro do continente. Por que no verão a gente sofre mais com enchente? Porque a massa tropical que é formada ali dentro do oceano, ela vai para dentro do continente, ok? No inverno a massa equatorial continental ela vai para a linha do Equador, a massa equatorial atlântica ela vem para dentro do continente e a circulação vai mudar porque tem uma nova massa de ar que vem chegando junto com o inverno. É a massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica, ela consegue penetrar lá na região amazônica e durante um dia, 2 dias, nós temos uma estiagem chamada friagem, tá? O que é essa friagem? Imagina ali dentro da floresta amazônica um dia muito frio, que é uma coisa que não é normal. Então essa friagem, essa friaca que a pessoa sente lá, ela é causada pela massa polar atlântica, que ela percorre até o Nordeste, todo o litoral, e ela penetra até a cidade de São Paulo. Algumas vezes ela consegue chegar ao Rio de Janeiro. E ela é interessante. A gente fala que o frio é seco, mas uma exceção, gente, pegadinha de concurso, pegadinha de Enem. A massa polar atlântica, ela é carregada de umidade. Pode isso? Para confundir o concurseiro, né? Mas vamos lá adiante, gente. É muito importante a gente pensar nessas massas de ar, nesses tipos de chuva, principalmente a chuva frontal, que é causada por choque de 2 massas de ar, uma massa de ar fria, uma massa de ar quente, 2 massas completamente diferentes, mas quando elas se chocam, elas vão vão despejar a sua característica naquela localidade ali. Então atinge uma altitude grande, ela pode atingir altas temperaturas, ela pode condensar, dando origem à chuva onde for que ela se encontrar, né? Sempre é o choque da massa tropical atlântica. E esses fenômenos da massa de ar, é bem importante que tem uma ONG falando aí sobre rios voadores. Já ouviram falar? Rios voadores é quando o calor ele incide direto ali na vegetação equatorial. Então é necessário considerar que calor durante o dia e evaporação o dia inteiro são quase 3 milhões de litros de água na atmosfera. E aí então, circulando com um corredor preferencial que o Planalto Meridional ele causa e o Planalto Central, então essa massa de ar carregada de umidade saindo da região amazônica e vindo para o sudeste é
uma coisa muito boa. Por isso que a gente tem que pensar sempre na proteção da nossa floresta amazônica, porque eles transferem a umidade da região amazônica para todo o continente da América do Sul. Por isso que aqui na América do Sul, por isso que aqui no Brasil, melhor dizendo, a gente não tem desertos, a gente não tem ausência de umidade. O Brasil é um dos poucos países que a gente mais tem rios de planaltos, rios de planície, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do clima equatorial, aquele próximo à linha do Equador, sempre, quase todos os dias, de 25 a 27 graus, tá ok? Clima tropical, aí a gente vai descendo por toda a latitude até chegar o clima, a linha do Trópico de Capricórnio, tá? Então ele vai variar semiárido, litorâneo e continental. Litorâneo ele sempre vai ser úmido, semiárido ele sempre vai ser seco porque vai ter ausência de umidade, tá? Por conta do relevo, a gente encontra o semiárido ali no Nordeste, só ali no Nordeste, ok? Mas também vou ter um clima diferenciado, tá? O clima de altitude, mesmo estando numa região equatorial, vamos citar o exemplo do Monte Kenya lá na África, tá na linha do Equador, mas devido à grande altitude, o cume da montanha, ela é sempre congelada. E aí o clima, então, ele é um clima tropical de altitude. Eu não vou falar equatorial de altitude, porque ele está muito próximo à linha do Equador, mas é um clima tropical. Aí você pensa, o topo todo recoberto de gelo, como é que consegue ter gelo ali numa região onde o sol incide direto, mas não tem como reter calor, ok? Não tem corpos hídricos. Então aquela região ali de grande altitude, o exemplo nosso aqui, né, não precisa nem ir muito longe, é a Cordilheira dos Andes, o Monte Aconcagua, 6.700 metros de altitude, totalmente congelado. Região tropical, muito próximo à linha do Equador, tá ok? Então, um outro tipo, ó, a gente falou de tropical litorâneo, tropical semiárido, tropical de altitude, e às vezes a gente também fala de tropical continental, tá ok? Mas pode ser só tropical, onde a gente encontra aquele bioma chamado cerrado, onde a gente está vendo essa queima total que está acontecendo. Clima subtropical, ele também é úmido por conta de estar próximo ao litoral. Ele é subtropical porque está abaixo do Trópico de Capricórnio, ok, gente? E aí é muito importante a gente fazer a associação agora de como essa vegetação ela vai se adaptar. Se adaptando a essa paisagem de vegetação, a gente vai falar de higrófila, aquelas que se desenvolvem dentro d'água. A gente vai falar de hidrófilas, né, aquela que é a Vitória Régia, aquela que fica dentro da água mesmo. O que é a higrófila? Aquelas que eu vejo dentro da floresta de Mata Atlântica, dentro da floresta amazônica, aquelas que se desenvolvem em ambiente com muita umidade, né? A gente vai perceber que é aquela vegetação que vai se adaptar, Floresta da Tijuca, quando você está andando por dentro fazendo trilha, você vai perceber o que? Eu tenho ali, parece que está uma neblina, não, mas é a umidade também. Tá ok? Xerófita é aquela que se adapta a pouca umidade, aquela, o caso da caatinga, tá? Então tem um mapinha que a gente vai ver, que vai mostrar onde eu localizo. Esse mapa, então, é o que eu tenho de mais importante para que a gente possa aprender clima e vegetação ao mesmo tempo, tá ok? E aí, então, gente, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, mostrando isso na aula no nosso encontro ao vivo, tá ok? Um abraço para vocês.